Diácono Bruno William, daqui a pouco será sacerdote, está aqui para, nesta Eucaristia, se entregar. Daqui a pouco ele irá se prostrar aqui no chão, para ali fazer sua entrega irrestrita, sua entrega para nascer pelo sacramento da ordem, como um sacerdote para o serviço do Evangelho na vida da igreja. É um caminho que se faz, primeiro, sentindo-se o apelo e o chamado de Deus. Depois, se deixando conduzir pela igreja, em todo um processo formativo, toda uma orientação para a vida espiritual, todo um caminho de experiências de inserção na vida da igreja, na prática pastoral, até que a igreja possa considerar que esse candidato atende aos requisitos de ser ordenado presbítero. É o que aqui hoje fazemos. O senhor Diácono William escolheu leituras que querem acentuar o permanecer. Escolheu para o lema, permanecei nele. Estamos no ano sacerdotal, o ano vocacional, que nos falou que antes de sermos enviados, precisamos ter intimidade com o Senhor. O Senhor escolheu quem Ele quis, chamou para estarem consigo, e escolheu para enviar. Embora tenhamos pegado mais a citação de Atos, corações ardentes, pés a caminho, do que a citação de Marcos, o Senhor chamou os que Ele quis e os enviou. E esses chamados, primeiro, foram com Jesus para o monte, para ali viverem uma intimidade orante com Ele, para ali crescerem em intimidade com Ele, para depois serem enviados. E a força dessa intimidade os faz permanecer. Bonito o capítulo 15 de João, que fala muitas e tantas vezes do permanecer. É permanecendo que daremos frutos. Permanecendo na intimidade verdadeira com o Senhor. Isso é para todos nós batizados e, por excelência, é para os ministros ordenados. O nosso ministério será tanto mais frutuoso, quanto mais profunda for a nossa experiência de intimidade com o Senhor, a experiência de permanecer com Ele, antes de sairmos em nome dEle. Que o sacerdote saia em nome de Cristo, para anunciá-lo. Mas ele não pode sair vazio, porque Jesus fala que ele não falou por si, ele falou o que recebeu do Pai e foi ordenado que ele falasse. Então o sacerdote vazio de Cristo fala mais de si do que de Cristo. O sacerdote que permanece e tem intimidade com o Senhor, fala mais de Cristo do que de si. O sacerdote que está vazio de Cristo, sente mais necessidade de ser reconhecido pela comunidade. Busca mais meios de ficar em evidência. Aquele que permanece no Senhor, vive mais despreocupados. Ele vai entender que é o Cristo que aparece através dele. Não é ele que aparece no altar. Não é ele que aparece diante da comunidade de fé. É o Cristo que serve-se dele para aparecer, para se manifestar, para se mostrar. Por isso a primeira leitura falou que Deus iria escolher a casa de Israel dispersa para manifestar à vistas dele a sua santidade. Você será ordenado presbítero, Diácono Bruno William,
para manifestar à vista da comunidade de fé a santidade de Deus. Você vai ser instrumento para a santidade de Deus se manifestar à comunidade. Para a comunidade sentir a proximidade de Deus através do ministério que você recebeu. Para a comunidade receber os dons de Deus, os mistérios divinos, através do seu ministério. E esta leitura do Evangelho, Jesus diz que quem o vê, vê o Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então, o Senhor também, Jesus está dizendo aqui da sua configuração ao Pai. Né? O Pai é visto através dele. Nós, sacerdotes, somos chamados a viver esta configuração mais total a Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo através de nós. Como Jesus dá essa certeza no Evangelho, quem me vê, vê o Pai. Que a comunidade também possa sentir pela presença do Senhor, junto ao altar e à frente da comunidade. Quem me vê, vê Cristo. Porque Cristo se manifesta através de mim. É esta a nossa função, a nossa missão de sacerdote, ser instrumento. Tomamos parte no sacerdócio de Cristo. Os bispos tomam parte do sacerdócio real. É o sacerdócio que Cristo deu aos apóstolos para a continuidade da obra redentor-salvífica. E os sacerdotes tomam parte no sacerdócio apostólico, no sacerdócio que Cristo confiou aos bispos. Então, por isso vivemos esta comunhão dos ministérios. Os bispos na comunhão com Cristo, o sacerdote participando do seu sacerdócio real. Os sacerdotes unidos a Cristo participando do sacerdócio confiado a eles, o sacerdócio episcopal. Então nós testemunhamos e vivemos a nossa comunhão, toda ela voltada para Cristo. Que o Senhor possa viver essa intimidade, essa configuração, que a igreja diz até mais, conformar-se, uma justa posição. Como Paulo diz, já não sei se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. Há uma perfeita justa posição entre Paulo e Cristo. Como sacerdote é chamado a crescer na sua vida sacerdotal, nessa configuração a Cristo sacerdote, sendo ele instrumento, recebendo e tomando parte nesse sacerdócio redentor de Cristo. Assim, nós vemos tanto no Evangelho como na segunda leitura, que a divindade de Jesus está sendo negada. Na segunda leitura, na carta de João, quem reage é o apóstolo João, dizendo os que negam que Jesus é Cristo, que Jesus veio do Pai, e não o aceita. Jesus fala, estão negando o próprio Pai. E Jesus também está sendo negado como Filho de Deus. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Porque Jesus, ele fala aqui, diz que exclamou em alta voz. Porque neste ambiente do Evangelho, Jesus está sendo negado na sua condição de Filho de Deus. E Jesus fala da sua missão, que ele veio ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O sacerdote também recebe de Cristo essa missão, de levar o Evangelho ao coração das pessoas. O mundo em que vivemos, cada vez mais, nós vemos que ele se direciona para as trevas. A igreja precisa levar Cristo e o Evangelho ao coração das pessoas, na certeza que esta é a luz do mundo. Levar o Evangelho. Quantas pessoas estão cada vez mais se distanciando do caminho da fé? Vão caminhando na direção da escuridão, da descrença, da falta de fé, do ateísmo, do abandono da vida espiritual. Quantas pessoas vão enveredando, abandonando o caminho do amor, que é a luz do mundo. Quando afastamos do caminho do amor,
A maldade vai se acentuando, as trevas vão se agravando. Muitas vezes vão fechando o coração para o amor, vão fechando os ouvidos para a verdade do Evangelho, vão distanciando a consciência do senso de justiça. Nós somos anunciadores da luz, falamos da fé, falamos do amor, falamos da verdade, falamos da justiça, para que as pessoas não saiam do caminho da fé, não afastem de Deus, para que não fechem o coração ao amor, para que não fechem os ouvidos à verdade, para que não distanciem a consciência do senso da justiça. É tudo que nós estamos vivendo hoje, essa negação da luz. E o mundo, às vezes, está vivendo difíceis consequências, ou graves consequências das suas escolhas, de afastar do caminho da luz e se deixar atrair pelos caminhos das trevas. Tantas situações difíceis estamos enfrentando, resultado e consequência dessas opções de abandonar a vida espiritual, de esfriar o coração para o amor. A primeira leitura falou: vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Vou colocar um espírito novo. Sabiam que Jesus já realizou essa profecia pela obra redentora salvífica. Ele já veio tirar da humanidade o coração de pedra, o coração frio, indiferente. Veio tirar a maldade do coração humano, essa pedra. Já deu um coração novo, já deu um coração de carne, já deu um coração misericordioso, um coração capaz de se doar, um coração capaz de fazer o bem às pessoas, um coração sensível. Jesus já realizou esta obra. Nós somos anunciadores desta obra. E porei um novo espírito dentro de vós. Então, Jesus, ao realizar a obra redentora e voltar para o Pai, deu à igreja o Espírito Santo. Já estamos revestidos desse Espírito. Jesus cumpre a missão redentora salvífica, revestido também do Espírito. E quando volta para o Pai, envia a igreja em missão e dá a ela o mesmo Espírito, para que ela seja fiel ao Pai, como Jesus foi. Então, a nossa busca, permanecer nele, para sermos fiéis ao Pai, como ele foi, a partir do sacerdote. E o sacerdote ajudando a comunidade de fé a fazer esse mesmo caminho, de permanecer em Jesus e ser fiel ao Pai, como Jesus fez e nos ensina a fazer como igreja. Para isso, precisamos do Espírito Santo. Por isso, a segunda leitura falou da unção. O Senhor será ungido hoje, vai receber o Espírito Santo, mas muito mais do que a unção das mãos, será todo o seu ser. Assim, na hora que o Senhor estiver aqui prostrado, nós vamos fazer a oração consacratória. Nós vamos pedir o Espírito Santo a seu favor, diácono Bruno Ilha. No momento em que você vai receber, ser ordenado sacerdote, com a imposição de mãos. Então você vai receber a bênção do Espírito Santo. Vai receber a força da graça sacerdotal. Sairá daqui como um ungido. Não só pelas mãos, mas todo o seu ser. Terá consagrado e ungido a Deus para permanecer na intimidade com Cristo, pelo Espírito, e realizar a mesma missão que Jesus realizou. Ser fiel ao Pai como Jesus foi, na vida da igreja, levando adiante o mesmo reino que Jesus inaugurou. Esta será a sua missão. Não intimide, confie nessa entrega, confie no Espírito Santo. Ele vai ajudá-lo, ele sempre vai inspirá-lo para um conhecimento mais profundo do Evangelho, como está aqui, que somos ungidos. Jesus fala: quando vier o Espírito da verdade, ele vos entenderá tudo, porque João está combatendo os hereges, João está combatendo os que negam a divindade de Cristo, João está combatendo os que negam que Jesus é o Cristo ungido do Pai. E ele fala que a unção que recebestes, confie nela, que ela não vai deixar que esses que procuram vos enganar ou desencaminhar
seja capaz de persuadi-lo. Nós temos que ajudar as pessoas a confiar no Espírito, porque ele nos ensina toda a verdade. Ele nos ajuda a conhecer sempre mais a Cristo. Aí nós podemos ir também a João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará tudo. Né? Porque ele não vai receber, ele não vai falar de si, mas vai falar do que recebeu. Como Jesus está dizendo, eu não falo só as minhas palavras, mas as palavras que o Pai me ordenou falar. O Espírito não vai falar só de si, ele vai falar do que ouviu na intimidade da Trindade. Ele é a revelação da intimidade de Deus. Por isso, os 3 primeiros dons do Espírito Santo é para crescermos nessa intimidade com Deus e crescermos mais no conhecimento do seu ser e da sua vontade. Ciência, entendimento e sabedoria. Precisamos, ao receber o Espírito Santo, será capacitado pelos seus dons, né, para levar ao conhecimento da plena verdade. Então o mundo hoje busca de muitas formas nos tirar desse caminho. É o Espírito Santo que nos mantém nesse caminho, nos iluminando sempre e sendo ao mesmo tempo o Paráclito, né, aquele que nos guarda no caminho da fé. O sacerdote, para estar à frente da comunidade, se ele diz para a comunidade da importância do Espírito Santo, como Espírito da verdade, se ele diz para a comunidade da importância do Espírito Santo como Paráclito, que nos guarda no caminho da fé, muito mais nós, ministros da igreja, sacerdotes, precisamos desse mesmo Espírito, para que ele não nos ajude a não desviar do caminho. Como aqui na comunidade de João tem ali estes anticristo, que fazem de tudo para afastar aqueles que receberam o dom da fé e o anúncio do Evangelho de Cristo. Nós precisamos do mesmo Espírito Santo. Ele precisa nos iluminar sempre, nos capacitar sempre com seus dons. Ele precisa ser sempre a nossa força para sermos fiéis, porque nós também estamos nas nossas fragilidades. Corremos os nossos riscos de, se descuidarmos da espiritualidade, não sermos fiéis na missão recebida. Então, João está diante da comunidade orientando. Então, o Senhor vai ter essa confiança. A sua unção vos ensinará tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Quando o apóstolo diz de unção, ele está dizendo do Espírito Santo. Entenda que é do Espírito Santo que o apóstolo está dizendo. É esta unção que vos ensinará tudo. E o Senhor vai sair daqui hoje com esta unção. Vai sair repleto do Espírito Santo. Por isso a igreja diz na sua oração, a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal. Assim o Senhor sairá daqui hoje, sacerdote. Sairá também, né, com as mãos ungidas para oferecer o culto divino no altar. Então o sacerdote vai apresentar as mãos, né, primeiro ungidas, amarradas, depois soltas, depois aparentemente ungidas ou visivelmente ungidas, para dizer, suas mãos foram ungidas, para oferecer a Deus, para o culto divino, para estar aqui no altar, realizando, acolhendo as oferendas e as orações da igreja, para apresentá-las a Deus, como culto divino. E estará também disponível na vida da comunidade, para dispensar bênçãos e graças, com suas mãos ungidas. E a igreja vai dizer, na hora do diálogo, o que espera do presbítero? Espera primeiro que ele apacente o povo de Deus, como fiel cooperador do bispo. Então o Senhor estará, a partir de hoje, associado ao ministério do bispo, com a missão de apacentar, de cuidar do povo santo de Deus. Vai dizer da missão de anunciar a palavra. Vai dizer da missão de celebrar os sacramentos que santificam o povo de Deus. E vai dizer da necessidade de ser assíduo na vida de oração. Não descuide dessas coisas, de apacentar, de ensinar, de santificar e de cuidar da sua vida espiritual. Ser assíduo na oração, tanto para cuidar da sua vida espiritual, quanto ser também assíduo na oração em favor da comunidade de fé. Esta será a sua missão como presbítero.
Esperamos que o Senhor consiga vivê-la com a maior plenitude, com a maior dedicação, com a maior fidelidade. Que o Espírito Santo, que o Senhor hoje recebe, o ajude verdadeiramente a permanecer. Se de fato o Senhor permanecer configurado a Cristo, o Senhor vai ser verdadeiramente um sacerdote que vai edificar a vida, fazer crescer o povo de Deus e edificar sempre mais a Igreja de Cristo. Assim seja.